Boa noite, que a graça do Senhor esteja conosco. Hoje eu quero trazer uma palavra para o nosso coração. Está lá em João 12, 27, que fala sobre a agonia que o Senhor passou nos momentos que antecedia a entrega dele na cruz pelas nossas vidas. Está em João 12, 27, que diz: Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. O que o Senhor queria dizer nesse momento? Ali no Getsemane, esse lugar ficou marcado pelo nome de Getsemane, que significa lugar de pressão. O Senhor sentiu tanta agonia, tanta pressão naquele momento ali, que ele chegou a pedir ao Pai, que se pudesse, livrasse ele dali, de tudo que ele teria que passar. Mas no mesmo instante, na mesma hora, ele sabia que agora a minha alma está perturbada, porque naquela hora ele sabia que ele não poderia fugir daquele momento, que ele teria que se entregar na cruz por nós. Então o Senhor nos deixa sempre um alerta, para que a gente saiba tudo que foi passado e tudo que nós vamos passar também por causa do amor de Deus por nós. Ele fez o primeiro sacrifício, que foi morrer na cruz por nós. Tamanha foi a agonia dele no Getsemane naquela hora. E ele deixa para a gente que a paz dele, a paz divina, afasta todo medo e perturbação. Na hora de tomarmos decisões, nós temos que tomar decisões aliadas ao nosso propósito, como o Senhor fez ali no Getsemane. A decisão que ele estava tomando ali no Getsemane, com toda a pressão que ele estava sentindo, estava aliado ao propósito de Deus, que foi para isso que ele veio, para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados. Foi por isso que ele veio, para nos salvar, para salvar deste mundo de agonia que nós estamos passando. Então ele alinhou ali naquele momento a angústia que ele estava vivendo, a perturbação que ele estava vivendo no coração, ele alinhou aos propósitos divinos, porque ali era chegada a hora dele. E naquele lugar ele disse: seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. Então todas as vezes que nós formos tomar uma decisão, mesmo sabendo que essa decisão pode requerer muito de nós, nós temos que orar, consultar o Pai e dizer a Ele: seja feita a vossa vontade, Senhor. Que muitas vezes nós tomamos decisões que não é da vontade de Deus que tomássemos naquele momento. Mas sabemos que é preciso tomar uma decisão, mas não sabemos como. Se nós formos ali e tomarmos aquela decisão pela nossa própria conta, nós podemos sofrer uma retaliação, sofrer um dano. Se o Senhor ali, se Jesus ali naquele momento, ele se negasse para a cruz, ele saberia que nós iríamos sofrer o dano. Não seria ele, porque ele era santo, mas nós nem aqui estaríamos. E nós não teríamos o Consolador, porque ele foi para o Pai, mas ele deixou o Espírito Santo, que é o Consolador para a nossa vida. Aceite ou não, Deus está nos guiando e aprendendo, e nós estamos aprendendo a brindar a nossa vida com a vontade de Deus. Então é isso que o Senhor quer de nós, que nós aprendamos a brindar a nossa vida, que não façamos as coisas assim de qualquer maneira, para que não nos prejudique e não prejudique terceiros. Porque uma palavra, ele diz que nós devemos amar nosso próximo como a nós mesmos.
que nós não julgássemos para que não seríamos julgados a nós mesmos. Então, tudo que nós formos fazer, seja a coisa mais simples do dia a dia, ou seja a maior coisa mais importante para a sua vida, que você acha que é mais importante, consulte a Deus, porque Ele tem o melhor para a gente. Perante a paz, todas as vezes que estiver em um desacordo, seja um pacificador. Quando você tiver que tomar uma decisão e você vendo que aquilo ali está te levando para um lado de problemas na família, de discussão, de ira, é melhor você tomar um outro tipo de solução. Seja um pacificador. Se livre de causas piores que possam acontecer na sua vida, que vai trazer um transtorno maior para você ou para sua família. Né? A decisão, muitas vezes, que nós tomamos pode trazer uma consequência maior na nossa vida, tanto para bem como para o mal. Não devemos também pagar o mal com o mal, né? Reaja à altura da sua paciência, da sua perseverança. Pare e pense. Não vou pagar o mal com o mal, não vou pagar a violência com a violência. Porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Por isso que Ele deu a vida dele por nós. Para que quando a gente pensar, né, em fazer, levantar algo contra um irmão, ou a mão, ou até mesmo a espada, como diz na palavra, né? Maldizer, pensamos 2 vezes, porque isso pode se voltar contra nós. Aprenda a plantar a paz, né? O Senhor, Ele sofreu muita violência. Nós sabemos disso, que Jesus sofreu muita violência quando chegou no Calvário. A dor foi tão grande, foi tamanha, né? Que Ele pediu, se possível for, afasta-se de mim esse cálice. Tamanha era a dor que Ele sentia ali. Por nós, nem pecado Ele tinha. Então, por isso, Ele nos pede na sua palavra que tenhamos paz uns com os outros. Afaste da violência, devemos nos afastar da maldade, da perseguição. Quando você vê que alguém está irado, saia de perto. Né? Vamos fugir da aparência do mal. Isso não é dizer que você é um bobo, que você é um homem sem decisão ou uma mulher sem decisão. Não. Espera com paciência, espera as coisas acalmarem. Quando tudo estiver mais calmo, senta e conversa. Né? Porque isso aí nós vamos estar agradando o Pai. Aí a nossa decisão está aliada ao propósito de Deus, quando nós agimos dessa forma. De que forma você tem agido? Como é que você está agindo na sua vida? As suas decisões estão alinhadas com Deus? Não digo só quem é cristão, não. Eu digo para todos, até aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, que não convive dentro de uma igreja. Muitas vezes até o que convive dentro da igreja, muitas vezes os seus propósitos não estão alinhados com os propósitos de Deus. Imagina as pessoas que não estão, né? Que não conhecem a palavra de Deus. Então todos nós temos que ter calma, né? Tem que pensar antes de agir. Porque perseguição nós sofreremos. Deus nos falou que não teríamos, né, nessa vida, não teríamos uma vida sem tribulação. Nós não iríamos passar por aqui sem tribulação, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então, o que nós devemos fazer é isso. Prevalecer sempre a bondade, a misericórdia, o perdão e alinhar todas as nossos pensamentos, a nossa vontade, a vontade de Deus.
é fácil? Não é, mas não é impossível. Sempre estar com a nossa mente ligada. Não importa o que nós estivermos passando. Dê prioridade primeiro para Deus, porque aí Ele pode fazer muito mais pela sua vida do que você pensa que você possa fazer com as suas próprias mãos. Deus nos ensina a ter sabedoria. Muitas vezes a gente fala, ai meu Deus, eu não estou aguentando, não estou suportando. Como o Senhor falou ali, a minha alma está perturbada. Quantas vezes a nossa alma está perturbada? Mas aí nesse momento que nós temos que nos achegar mais a Deus. Clame a Ele. Não importa, aqui eu não estou falando de religião. Estou falando de coração para coração. A mente que está voltada em Deus. Se não estiver voltada, volte hoje a tua mente para o Senhor. Procura fazer o que é certo. Você vai ver que tudo vai ser melhor na sua vida. Tenhamos paz uns com os outros, E o mais o Senhor fará. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe.